o poder do despertar e se empoderar. Olá, eu sou a Eva de Jesus. No quadro de hoje vou conversar com você sobre um tema que transforma vidas: o controle emocional. O controle emocional não é apenas um detalhe, ele influencia diretamente no seu humor e suas emoções. Vamos fazer uma reflexão? Você acredita que ao adquirir controle emocional, você está adquirindo uma ferramenta poderosa para a sua empresa e a sua liderança em família, no trânsito, enfim, todas as áreas da sua vida? Muitas empresas e famílias sofrem as consequências da falta de controle emocional. Quando não entendemos que nossas ações estão ligadas às nossas emoções, nos tornamos escravos do ambiente. Controle das emoções significa liderar a si mesmo e inspirar os outros pelo exemplo. Quando falo de resultados, não me refiro apenas ao que você conquista individualmente. Estou falando de equipe transformadas, de líderes que inspiram dentro da sua casa, na escola e na própria vida. O verdadeiro poder está em criar ambientes saudáveis e colaboradores. Como empreendedora, sei dos desafios que um pequeno empresário enfrenta. O maior desafio do qual qualquer empresa sempre foi e sempre será os recursos humanos. Sem investimento em saúde emocional, a liderança enfraquece e os resultados não sustentam. O controle emocional pode ser a virada de chave que falta na sua empresa ou na sua vida. Vamos refletir comigo? Qual a sua visão como empresa? Você enxerga o controle emocional como parte da estratégia para alcançar metas e resultados? E você, dona de casa? Qual é a sua visão como dona de casa? Você percebe como o equilíbrio emocional impacta diretamente na harmonia familiar? O despertar começa dentro de você. Em 2018, fechei minha empresa e comecei minha jornada do autoconhecimento. Mas somente em 2022 veio o verdadeiro despertar. Em uma imersão de 10 dias, através do ensinamento de Rodrigo Cardoso, que a minha consciência despertou. O empoderamento nasce quando você entende que seus pensamentos geram suas emoções e essas emoções é a base das suas ações. O que você fala para si mesmo e para os outros é muito importante para o seu cérebro, porque é ele que acredita naquilo que você se permite dizer. Por isso, tenha muito cuidado com as suas palavras. Existem 3 forças que controlam a emoção. Essas 3 forças geram sentimentos, o sentimento gera ações e a ação gera resultados. Resultados que podem ser positivos ou negativos, dependendo da forma como você conduz suas emoções. É fundamental estar consciente dessas forças o tempo todo. Não permita que um sentimento negativo seja deflagrado, como acontece em muitas discussões. Se esse sentimento cresce, ele pode tomar conta de você e se tornar muito mais difícil de controlar. E se perceber que o sentimento negativo está intensificando, será necessário recorrer a uma estratégia de quebra de estado. Mudar o foco, respirar, interromper esse padrão, enfim. No livro do Rodrigo Cardoso, O Sucesso Está em Suas Mãos, ele sugere uma experiência interessante. Quando você perceber que um amigo está perdendo o controle das suas emoções, faça uma pergunta simples que pode mudar o rumo da situação. Liderar não é apenas sobre metas, mas sobre transformar pessoas e ambientes. E é isso. Me segue aí nas redes sociais, @EvaMentora, e vamos juntos vencendo esses desafios da vida. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo sábado. Beijo!
Vida está de volta. Depois de uma semana, nós estamos novamente aqui invadindo aí a sua casa. Quero pedir permissão, né, para entrar aí na sua residência, na sua casa, com mais um programa, com mais um testemunho, com mais um momento relevante para você, para a sua vida. E hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Maura. É Maura de quê? Maura Ferreira. Maura Ferreira. E a doutora Maura, ela é advogada, ela é responsável pelo projeto Mulheres 40+, e membro da Igreja Metodista Central, Centro de Celebração em Cariacica. É uma alegria receber a doutora Maura aqui, sobretudo para abordar esse tema tão relevante da importância da mulher e a mulher 40+. E aí a gente tem um monte de coisa em comum. A gente estava aqui em off, compartilhando, né, e eu descobri que a doutora Maura é a minha conterrânea, que a doutora Maura conhece a minha família, então a gente tem muito mais coisa em comum. Milita na área do direito, como tem na minha família diversas pessoas que militam também na área do direito. Então eu tenho certeza que esse programa vai ser relevante. Fica ligado com a gente aí, afasta o controle do seu lado, não desliga, porque agora você vai ser impactado com o testemunho que a Maura vai trazer pra gente. Pode chamar de Maura? Pode, com certeza. Então, Maura, seja bem-vinda ao Que Vida Vida. Alegria te receber aqui. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, é uma honra estar nesta casa, muito feliz por conhecer meu conterrâneo, né? E compartilhar esse projeto que Deus colocou no nosso coração, que é trabalhar com mulheres 40+. Pois é, a gente teve um projeto aqui na igreja e que eu denominei de 50+. Sim. Eu chamei um pastor, falei, rapaz, eu preciso que você cuide de um projeto que é importante, que é o 50+. A gente precisa jogar luz, o Brasil como um todo, vou usar essa expressão, não gosto muito de usá-la não, até porque eu já passei dos 60, está envelhecendo do ponto de vista de idade, né, cronológico. É um país que está envelhecendo, era um país jovem, a pirâmide está mudando, não é verdade? E isso traz preocupações sociais. Sim. E a igreja está inserida dentro desse contexto. Sim. E por que a gente, inserido dentro da sociedade, sendo uma mola propulsora na sociedade, por que a gente não tem que jogar luz, por que a gente não deveria jogar luz sobre isso? Eu convidei um pastor para cuidar de um projeto chamado 50+. Aí agora eu recebo a doutora Maura cuidando de um projeto Mulheres 40+. É um desafio, né? Mas antes de falar do projeto, eu queria falar um pouco sobre você. Me permite chamá-la de você? Com certeza. Eu queria falar um pouco sobre quem é a Maura. Então, a Maura é a 6ª filha de 8 filhos, de um casal de agricultores de Mantena, Minas Gerais. Olha, já é de uma boa terra. Sim, com certeza. Cheguei à faculdade, exatamente, a faculdade de Direito, aos 40 anos. Oh, que interessante. Né? Fui estudante bolsista Você integral. Você fez aonde a faculdade? CESV, Centro de Ensino Superior de Vitória. Conheço. Porque eu não tinha condição de pagar uma faculdade. Né? Vim de uma família extremamente simples, filha de agricultores, analfabetos. E graças a Deus, Deus me permitiu... Dos seus irmãos, você é a única que tem formação superior? A única. Tem formação superior. Após a minha formação, depois que eu passei no exame de ordem, que o meu conhecimento, o meu testemunho de vida dentro da família impactou meu irmão mais novo. Que legal. Agora ele está no 4º período de Direito. Que legal. Que para mim é uma honra. Foi motivação, né, para eles. Que legal, sim. Isso, muito bom. E interessante que antes eu não era respeitada, né? Eu era a Maura. Hoje não. Onde eu passo, eu sou a doutora Maura. É um mérito que o próprio Deus me deu. Amém. Né? Deus abriu a porta, teve muita dificuldade, muitos contratempos, porque eu saía de casa às 7 da manhã, chegava às 11 horas da noite em casa, porque eu também trabalhava fora, né? Então tinha uma jornada muito extensa, mas valeu a pena. Ei, Maura, diante desse desafio, você também foi filha, mas foi esposa, você é casada, né? Sou casada. Tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos, 2 noras e uma neta. Olha que legal. Sou casada há 32 anos. Como é que é o nome da netinha? Ágata. Neta adoça a boca da gente. Muito. Né? Adoça o coração, na realidade, coração, né? É verdade. E aí, de repente, diante desse desafio, você resolve enfrentar o desafio, ter uma formação superior numa sociedade preconceituosa. Sim. Porque, infelizmente, a nossa sociedade é preconceituosa. Sim. Você vale pelo título que você carrega. Né? O que de fato não deveria ser, porque pessoas simples são pessoas de hombridade. Eu tenho certeza que se você pegar o histórico dos seus pais, por mais simples do ponto de vista financeiro que eles fossem, mas carregavam princípios de hombridade, não é verdade? Sim, meus pais sempre incentivaram o estudo, porém a gente não tinha
condição porque morava longe das escolas, né? Eu cresci no canavial, cresci no meio da roça, junto com plantação de café, plantação de hortaliça, criação de animais. Eu cresci nesse ambiente, né? Para chegar à faculdade foi um percurso muito grande. Mas quando a gente tem um sonho, a gente investe primeiro contando para Deus o nosso sonho. Porque tem coisas que a gente não pode compartilhar. Né? Tem que guardar segredo entre nós e Deus. Eu acredito muito nessa verdade que você está dizendo, sabe? Porque assim, infelizmente, a nossa sociedade é tóxica, eu já disse isso. Sim. E algumas pessoas podem querer tirar de você, mas trazer um espírito de inveja, sabe? Algo que prende, parece que te neutraliza. Sim, concorda comigo? Concordo. Inclusive, eu cheguei a compartilhar, antes de começar a graduação, eu cheguei a compartilhar com um amigo, né, uma pessoa muito conhecida, muito íntima minha, que eu achava que iria me apoiar. E quando eu contei para ele assim, olha, eu pretendo cursar Direito, ele, como? Você não tem condição? Você não tem capacidade. Você não consegue? E se conseguir entrar na faculdade, vai trancar na metade do curso, Olha porque só. é muito difícil. Naquela hora foi determinante o meu futuro, porque eu pensei, Senhor... Se você dá ouvido àquela voz... Sim, eu não seria ninguém. Naquele momento eu tive um discernimento. Eu pensei comigo, se eu concordasse, me calar, eu concordo com ele. E eu pedi em oração, falei, Senhor, me dá uma resposta. E aí eu falei, olha, eu posso até não ter recursos, mas o Deus que eu sirvo é o dono do ouro e da prata. Amém. E aí a porta abriu, eu mergulhei e graças a Foi Deus fácil? conseguiu. Não foi. O que você diria agora para alguém que de repente está te ouvindo, que está debaixo de uma palavra de negativismo, você não é capaz, você não vai dar conta, e essa pessoa quer vencer, quer prosperar no sentido intelectual, no sentido até financeiro mesmo. O que você diria para essa pessoa? Eu digo para acreditar nos projetos de Deus. Porque a Bíblia diz assim, os céus são céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Então tudo que existe é para nós. Tudo, do bom e do melhor, Deus tem reservado para nós. Só que Deus não faz aquilo que eu tenho que fazer. Ótimo, boa. Então, onde eu coloco o pé, Deus abre e coloca o chão para eu pisar. Boa, Basta eu confiar em Deus, acreditar na sua capacidade. Porque todo ser humano, ele é inteligente e capaz de conseguir conquistar, de crescer, de fluir e ser alguém na vida. Maura, você foi um vetor de transformação num ambiente familiar. Seus filhos hoje estão fazendo curso superior? Então, me arrepia falar isso, porque eu tive a honra de estudar junto com os meus filhos. Olha que legal. Eu cursava o 5º período, o meu filho mais velho estava no 3º período de Direito e o meu mais novo no 1º de Letras em Inglês. Você estava influenciando eles, carregando eles. Carregando, literalmente. Que legal. E muito assim, eu glorifico a Deus por isso, porque o meu filho mais novo concluiu a faculdade antes de eu concluir, antes do meu filho mais velho concluir, e o incrível é que ele até conseguiu Letras emprego. Inglês? Letras em Que Inglês. legal, eu fiz letras português, muito interessante. É maravilhoso, hoje ele é até professor na área, né, Que apaixonado. Legal. Então assim, Deus me deu o privilégio de influenciar a minha casa. As minhas noras são formadas, então assim, influenciei minhas vizinhas. Eu uso uma expressão aqui que eu tenho que aplicar nesse contexto. Foi uma virada de chave. Virada de chave. Virada de chave. E o incrível é que quando eu terminei a faculdade, eu concluí muito doente. Né? Tive que pausar 2 anos os estudos para o exame da ordem, porque eu perdi a minha saúde. Eu, naquela vontade de conquistar, de remir o tempo, que a palavra diz, eu emendei 2 faculdades e 1 pós-graduação. Meu Deus! Então, o último período da primeira graduação que eu tenho, que é a teologia, Sim. foi extenso demais, porque eu emendei TCC, 3º período de Direito que eu pulei, né, fiz análise, e daí eu fiquei doente. Curiosidade, sua tese de TCC do Direito? Intolerância religiosa. Oh, que legal. E a gente não conversou aqui em off sobre isso, não. Veio agora, olha que interessante. Intolerância Aí religiosa. daria para a gente fazer um outro programa com esse tema. Com certeza. Que Vida a Vida está recebendo aqui a doutora Maura Ferreira. Doutora Maura Ferreira é advogada, vem de uma formação, vem de uma família simples, os pais camponeses, mas que ela entendeu de que, de fato, ela podia ter um momento de virada de chave na sua vida profissional, mas sempre colocando Deus à frente de tudo. E ela hoje é advogada, formada em Direito, formada em Teologia,
pós-graduada. Sim, Já está vislumbrando mestrado? já. Está vislumbrando mestrado? Fica com a gente aí. Na volta a gente vai compartilhar um pouco sobre esse projeto que Deus colocou no coração da doutora Maura, de um projeto de mulheres 40+. Fica ligado com a gente. Antes do intervalo, você vai ouvir uma palavra com a doutora Isabela Dantas. Olá, hoje vamos falar sobre comunicação assertiva, que é a habilidade de falar o que sentimos e pensamos com respeito, sem machucar o outro e sem também nos machucar. Eu sou Isabela Dantas, psicóloga da RIA Psicologia, e este é o quadro Viver Plenamente. E gostaria de te perguntar, como está a sua comunicação? Ela está assertiva? Muita gente acha que ser sincero é falar tudo o que vem à mente de qualquer jeito. Outras pessoas acreditam que, para evitar conflito, o melhor é se calar. Mas nenhum desses caminhos é saudável. A comunicação assertiva é quando existe equilíbrio. Você não precisa calar e nem falar do jeito que vem à mente. É quando você consegue se expressar com clareza, respeito e firmeza. Quando a gente não fala o que incomoda, isso acumula. Quando a gente fala de forma agressiva, o diálogo se fecha. Por isso, a forma com que devemos falar faz toda a diferença no relacionamento. Vamos ver aqui alguns exemplos práticos no dia a dia. Vamos supor que você está lá conversando com alguém e aí você tem duas coisas que você pode falar. Você pode chegar para a pessoa e falar assim: você nunca me dá atenção. Isso soa como ataque. Percebeu? A maneira, o tom, o formato da frase. E aí, quando gera ataque, qual é a reação do outro? Se defender. Ou ele vai te atacar, ou ele vai sair fora da conversa. E qual é a maneira certa de falar que você não está recebendo atenção? Você pode estruturar a fala e usar o tom de voz, falando a mesma coisa. Quer ver? Quando você fica assim no celular, enquanto eu estou falando, eu me sinto deixada de lado, você sabia? Para mim, é importante que você olhe para mim e me dê atenção quando eu estou falando. Percebeu que você falou a mesma coisa, mas sem atacar? Você falou do seu sentimento e não com acusação. Vou te dar outro exemplo, agora no ambiente de trabalho. Vamos supor que você está lá e tem uma pessoa que trabalha com você que sempre erra, sempre faz as coisas erradas. E aí você está nervoso, chega para a pessoa e fala assim: você nunca faz nada direito, né? Eu tenho sempre que fazer seu trabalho de novo. Você percebeu o seu tom de voz? Isso machuca. E sabe o que vai acontecer? Não vai resolver nada. Essa pessoa vai levantar da cadeira dela, vai chegar no chefe e vai fazer reclamação. Ou, se for seu subordinado, vai pegar a bolsa e vai embora. Qual é a maneira correta de falar isso? Você pode respirar antes de conversar com a pessoa, esperar a sua raiva passar e chegar para ela e falar assim: quando nós combinamos aquela tarefa, nós colocamos alguns prazos. E eu tenho percebido que não está sendo cumprido. E isso está gerando estresse. Isso, inclusive, está me deixando um pouco frustrado, porque nós conversamos. E os prazos que nós alinhamos precisam ser cumpridos. Percebeu que você falou a mesma coisa de uma forma clara, mas respeitosa. Vou dar agora aqui um terceiro exemplo. Dentro da família ou com algum amigo, você muitas vezes gostaria que aquela pessoa, conversasse com você e não te ignorasse. E aí, você chega lá naquela pessoa e fala assim: você sempre está ironizando, né? Tá sempre, quando eu chego com você, você me ignora ou você explode comigo. O que vai acontecer? Você atacou com a sua fala. E a pessoa vai fazer o quê? Ela também vai te atacar. Qual é a maneira correta de falar? Você poderia ter chegado com uma voz mais tranquila e ter falado assim: quando isso acontece, eu me sinto desconfortável. Quando eu vou falar com você e você não olha para mim, eu me sinto deixada de lado.
eu gostaria de conversar com você para a gente resolver os nossos problemas. Percebeu que você falou a mesma coisa, mas de uma forma mais branda? Você colocou limites sem ser agressivo? Isso é comunicação assertiva. É você falar, mas falar de uma maneira a não fechar a comunicação do outro lado. É saber também escutar o que o outro tenha também de falar. É tentar entender como o outro gostaria de ser tratado, sem deixar de colocar a sua opinião, sem machucar e também sem evitar conflitos. Não saber lidar com eles de forma saudáveis, com os conflitos e com as pessoas, pode atrapalhar o seu relacionamento. Então, quando você for se comunicar, primeiro, limite claro do que você quer falar. Segundo, preste atenção no seu tom de voz. Terceiro, estruture a frase de maneira a passar a mensagem e não ser agressivo. Comunicação assertiva é uma habilidade treinada e aprendida. Se você tem dificuldade em se expressar, procure uma terapia para te ajudar com esse processo. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe e procure o nosso canal. Cuidar da saúde emocional, cuidar das relações, ajuda você a evoluir. Até o nosso próximo vídeo. Obrigado, doutora Isabela. Fala pra gente, doutora Maura, que projeto é esse? Como é que nasceu esse projeto? Como que você tem trabalhado? Aonde você está e para onde você pretende ir? Esse projeto nasceu quando eu tinha exatamente 30 anos. 40 anos eu ainda não tinha chegado à faculdade. Entrei em pânico, fiquei uma semana chorando porque não tinha conquistado o meu objetivo. Só que, há um tempo atrás, eu orando, eu falei, Senhor, quando é que eu vou tirar da gaveta esse projeto? E surgiu a oportunidade de tirar da gaveta. Interessante, pastor, frisar que hoje, vindo para cá, eu vi no trânsito um homem, provavelmente o marido da mulher, agredindo ela ao volante. Meu Deus. Puxando o cabelo, dando Meu soco, Deus. parado no semáforo. Isso é revoltante isso. É revoltante. Eu fiquei pensando, Deus, o que eu posso fazer por essa mulher? Porque se aqui, no meio da rua, ele está agredindo, imagine dentro de casa. E aí tem um detalhe importante, doutora Maura, que assim, a gente acha que o fazer como cristão é só orar, Não. mas é muito mais do que orar, concorda? Sim, concordo. Concordo até porque eu cresci num ambiente violento, né? Eu cresci num ambiente totalmente insalubre, onde eu vi muita violência, eu vivi muita violência. E quando eu optei em me casar, eu escolhi alguém que me trataria como uma mulher merece ser tratada. Respeito, Muito dignidade. com respeito. Porque a mulher, ela não é objeto, ela precisa ser cuidada, amada, tratada, respeitada. O projeto surgiu desta necessidade. A necessidade da mulher ser acolhida. Até porque, quando a mulher está num ambiente de violência doméstica, ela precisa de uma saída. E aí tem um outro detalhe, doutora. Assim, quando a gente fala em violência contra a mulher, a gente pensa que a violência é só uma violência física. Mas para mim uma das piores violências é a verbal. Sabe, Sim. uma palavra fere muito. Fere. Eu não diria que ela fere mais do que uma agressão física. Ela fere muito, porque ambas ferem. Ferem. Né? E aí as pessoas acham que assim, que dar uma resposta áspera, de maneira ignorante, isso não é maus tratos, isso também é maus tratos. Concorda comigo? Concordo. Até porque, hoje em dia, as pessoas estão muito impacientes, né? Hoje, tudo é muito rápido. Então, às vezes, a pessoa não pensa no que vai falar. E quando fala, uma palavra falada não volta atrás. Sim. Isso é muito preocupante. E quando a gente está numa situação de vulnerabilidade, a gente precisa de um escape. E esse escape, muitas vezes, é necessariamente vir da comunidade onde a gente reúne. Porque existem esses casos dentro das igrejas. Deixa eu só, hipoteticamente aqui, montar um exemplo. Imagina que eu, na condição de pastor, esteja pastoreando uma igreja, naturalmente, e eu recebo em gabinete pastoral a visita de uma mulher que vai expressar para mim o fato de que está sofrendo uma agressão, seja ela física ou verbal, ou em qualquer circunstância. O que você aconselharia para esse pastor ou para essa pessoa da igreja fazer?
Primeiro, orientar essa mulher a buscar ajuda, né? Porque muitas se submetem pela necessidade financeira. Talvez não tenha estudo, não tenha emprego, né? Tem essa necessidade. Segundo, a meu ver, ela precisa buscar socorro na polícia. As forças policiais. Força policial. Registrar boletim de ocorrência. E às vezes não falta instrução, né? Sim. Falta instrução, pegar no braço, se tiver que pegar no braço e levar, que pegue no braço e que leve. Eu tive casos que eu acompanhei de perto, caso de violência doméstica, que eu levei a mulher à delegacia. Boa. Levei a mulher, eu levei ao DML, acompanhei o corpo de delito. Porque às vezes a pessoa fala, não, pastor, deixa pra lá, vai passar. Mas há casos em que chega até a questão fatal de cometer um homicídio. Nas pequenas agressões, elas vão se avolumando e viram um homicídio. Incrível que as histórias como se complementam. Na minha infância, eu tive a mãe de uma amiga minha, eu tinha exatamente 12 anos. Eu vi ela terminar de falecer. Meu Deus. Por violência doméstica. Meu Deus. E isso me marcou. E ali mudou a minha história, virou a minha chave. Porque eu disse, eu jamais aceitaria isso. Eu não Meu aceito. Deus, eu acho que a gente vai ter que ter mais um programa para falar desse assunto. Porque a gente está só entrando no assunto e é tão relevante isso. Doutora Maura, essa questão do seu projeto, para onde você deseja ir com o projeto? O que você já de fato tem feito nesse sentido? E se alguém está nos ouvindo e deseja conectar com você para buscar ajuda, aconselhamento ou uma reunião de uma terapia, como é que faz para poder buscar esse contato? Pode buscar, pode chamar no WhatsApp. Eu tenho a minha pastora psicóloga, eu tenho 2 pastoras lá na igreja que são psicólogas. Eu tenho terapeutas, tá? Conectadas a mim, que podem auxiliar nesse processo. Se precisar acompanhar a delegacia, dependendo da situação, né, a gente encaminha. Mas a primeira coisa é buscar socorro em Deus. Amém. A primeira coisa é Deus. Por quê? Não se trata só de algo físico, tem algo espiritual envolvido. Mas também não é só espiritual. Não é só espiritual. Não é verdade? Então, assim, porque a gente não pode espiritualizar aquilo que não é espiritual. Com certeza. E a gente não pode deixar de espiritualizar aquilo que é espiritual. Sim, né? Isso aí. A gente precisa dar voz a quem não tem voz. Amém. Esse é o projeto. Ótimo. E Vida a Vida está recebendo aqui a doutora Maura Ferreira, é uma advogada, serva de Deus, sobretudo serva de Deus, que tem se dedicado a este projeto de Mulheres 40+, né, um trabalho relevante para jogar luz no empoderamento da mulher. Não é um empoderamento apenas na perspectiva, um empoderamento feminino, é um empoderamento da mulher, para que a mulher entenda que ela deve estar onde ela deseja estar e que mulher não é propriedade, mulher não é objeto. Ela compartilhou um pouco do seu testemunho de vida, o que a trouxe até aqui, dos desafios. Está feito o convite para você retornar e a gente gravar um outro programa só para falar dessa questão do projeto Mulheres 40+. A gente vai gastar aí todo o nosso programa, gastar num bom sentido, falando desse projeto. Uma alegria te receber aqui, um prazer ter você, saber que você é minha conterrânea, né? Que a gente morou tão perto, né? Ainda que a gente tenha vivido em épocas diferentes, mas todo mundo que vem daquela terra lá é gente boa, né? Não é de Mantena, do Mantena, né? É do Mantena. Alegria te receber aqui. Fique à vontade para despedir dos nossos telespectadores. Sim. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e quero dizer para você que Deus tem algo reservado, porque a palavra diz assim: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem reservado para você. Coisas maravilhosas estão por vir. Agradeça ao Senhor pelo hoje e sonhe com o amanhã, porque aquilo que a gente sonha, depositando no Senhor a confiança, torna-se realidade. Amém. E Vida a Vida volta na semana que vem e a gente volta com um programa relevante tanto quanto esse. Então, muito obrigado por estar conosco. Conecta com a gente na semana que vem. Semana que vem, e Vida a Vida estará com outro testemunho muito importante para você também.